Não te esqueças de te inscrever no canal, ativar as notificações e deixar nos comentários a tua opinião sobre os possíveis reforços do Sporting Clube de Portugal para esta nova temporada que promete agitar o futebol português de cima a baixo. O mercado está ao rubro, os bastidores fervilham de movimentações e os responsáveis leoninos não dormem em serviço, atentos a cada oportunidade que possa elevar ainda mais a qualidade do plantel do Sporting CP, que tem como objetivo não só defender o título da Liga Portugal, mas também fazer uma campanha europeia digna da alma leonina que arrasta multidões por todo o mundo. Fica desse lado, porque o que te vamos revelar hoje vai deixar-te a pensar seriamente no que pode vir aí para Alvalade. É que entre rumores escaldantes, movimentações discretas e contactos secretos que alimentam as últimas notícias do Sporting Clube de Portugal hoje, surgiu uma pista inesperada diretamente do Brasil, com potencial para se transformar numa das transferências mais faladas do defeso. O nome que está a circular nos bastidores da SAD leonina não é um qualquer. Trata-se de um médio extremamente versátil, de pulmão infinito e com uma margem de progressão tremenda, já com destaque num dos clubes mais poderosos da América do Sul. E, como se não bastasse, este jogador encaixa perfeitamente no modelo tático de Rui Manuel Borges, sendo capaz de atuar tanto como trinco, como num papel mais avançado no meio-campo. Mas quem é afinal este novo alvo do scouting verde e branco? E até que ponto a sua contratação seria viável, tendo em conta os valores que se praticam no mercado sul-americano? Pois bem, é isso mesmo que estás a pensar. O Sporting CP está a monitorar de forma muito próxima o colombiano Richard Rios, atual jogador do Palmeiras, uma das principais potências do futebol brasileiro. Segundo informações recolhidas por fontes próximas do clube e que têm vindo a circular com insistência nos círculos ligados à análise do Sporting, Rios tem sido alvo de várias observações presenciais por parte de emissários leoninos, que terão ficado impressionados com a sua capacidade física, leitura de jogo e polivalência tática. Aos 24 anos, o médio já é titular regular num dos plantéis mais competitivos do futebol sul-americano e representa não só uma aposta para o presente como uma clara valorização futura, algo que está sempre nos planos estratégicos da estrutura do futebol profissional do Sporting Clube de Portugal. A verdade é que a política de contratações do Sporting nos últimos anos tem demonstrado um equilíbrio entre talento jovem, margem de crescimento e capacidade de adaptação ao estilo de jogo europeu. E Richard Rios encaixa exatamente neste perfil. Com 1,80 metros, força nos duelos, boa capacidade de passe vertical e um ritmo de jogo intenso que impressiona até os mais exigentes, o colombiano pode ser uma das peças-chave para uma nova abordagem tática de Rui Manuel Borges, sobretudo se confirmar a saída de um ou dois médios do atual plantel do Sporting CP durante esta janela de transferências. E é aqui que as coisas ficam ainda mais interessantes, porque há rumores de que um gigante europeu está de olho em Morten Julmand, o que poderia abrir caminho para a chegada de Rios. Entretanto, e enquanto a estrutura verde e branca avalia cuidadosamente o custo-benefício desta potencial contratação, uma notícia surpreendente começou a circular com força nos bastidores do futebol internacional. O Chivas Guadalajara, do México, está a preparar uma proposta milionária para garantir a contratação de Sebastián Coates. Sim, ouviste bem. O capitão do Sporting, um dos símbolos maiores da alma leonina, poderá estar a ser seduzido por um projeto ambicioso do futebol mexicano que pretende juntar experiência, liderança e qualidade numa só peça. A proposta incluiria não só um salário brutalmente superior ao que Coates oferece atualmente em Alvalade, mas também incentivos extra para convencer o internacional uruguaio a mudar-se para o outro lado do Atlântico. Será isto verdade? Será bluff para pressionar a renovação? Ou será que o Sporting já tem outro plano em marcha? Com tantas peças a movimentar-se neste tabuleiro de xadrez que é o mercado de transferências, o nome de Richard Rios vai ganhando cada vez mais força junto dos adeptos sportinguistas que acompanham de perto as últimas notícias do Sporting. Muitos já comparam o seu estilo ao de jogadores que brilharam de leão ao peito como Adrian Silva ou até William Carvalho, pela forma como equilibra a equipa, protege a linha defensiva e consegue ainda aparecer em zonas de finalização com perigo. Rios tem golo, tem intensidade e, acima de tudo, tem personalidade dentro de campo. E sabemos que, para triunfar em Alvalade, é preciso mais do que talento. É preciso caráter, garra e aquele espírito combativo que sempre distinguiu os grandes jogadores da história do Sporting Clube de Portugal. Mas atenção, porque o interesse do Sporting CP em Richard Rios não é exclusivo. Já se fala em sondagens do Lyon, do Galatasaray e até de clubes ingleses da Premier League que têm vindo a seguir de perto o desempenho do médio colombiano. Isto significa que, caso o Sporting avance mesmo com uma proposta formal, terá de ser rápido, eficaz e apresentar um projeto desportivo verdadeiramente aliciante. Felizmente, o clube atravessa uma fase de grande estabilidade institucional e competitiva, o que pode fazer toda a diferença na hora de convencer o jogador. E não esqueçamos que a vitrine europeia da Liga dos Campeões é um chamariz poderoso para qualquer atleta que ambiciona dar o salto para o futebol europeu de alto nível. Outra questão que está a ser ponderada pela direção liderada por Frederico Varandas é a eventual inclusão de jogadores no negócio, algo que poderia baixar consideravelmente os valores exigidos pelo Palmeiras. Há quem diga que Mateus Fernandes, atualmente emprestado ao Estoril, poderia ser uma moeda de troca interessante, dadas as suas características e o facto de já conhecer bem o futebol brasileiro.
Também se fala da possibilidade de incluir percentagens futuras em vendas, algo que tem sido uma prática comum nas transferências mais recentes feitas pela SAD leonina, garantindo assim uma negociação sustentável e com potencial de retorno económico. Dentro de campo, a possível chegada de Rios poderia representar uma autêntica revolução tática para o Sporting CP. Rui Manuel Borges, conhecido por ser um treinador meticuloso e com ideias ofensivas muito bem trabalhadas, teria à sua disposição um jogador que lhe permitiria variar entre o habitual 3-4-3 e outras abordagens mais verticais, como um 4-2-3-1 ou até um 4-3-3 mais agressivo. A presença de Rios ao lado de Morita, por exemplo, poderia libertar os alas e aumentar o volume ofensivo da equipa sem perder solidez defensiva. É esta polivalência que torna o colombiano tão atrativo do ponto de vista técnico e tático. Fora das quatro linhas, a chegada de um jogador sul-americano com potencial de seleção nacional pode também ter um impacto positivo na imagem internacional do Sporting Clube de Portugal. O mercado colombiano tem crescido imenso nos últimos anos, e colocar um jogador do Palmeiras a brilhar na Liga Portugal pode abrir novas portas comerciais e reforçar a presença do clube em novos mercados, algo que faz parte do plano de internacionalização do Sporting. Esta não seria apenas uma contratação desportiva, seria uma aposta estratégica a todos os níveis. Claro que, como em qualquer negociação, há riscos envolvidos. O valor de mercado de Richard Rios ronda os 8 a 10 milhões de euros, o que obriga a uma análise rigorosa por parte da direção leonina. No entanto, há um consenso interno de que o perfil do jogador justifica o investimento, sobretudo se for possível assegurar percentagens futuras ou cláusulas que protejam o clube em caso de revenda. Esta forma de pensar as transferências é já uma marca da atual gestão, que tem conseguido equilibrar o rendimento desportivo com uma saúde financeira cada vez mais sólida. O impacto que Rios poderia ter no balneário também é um fator em consideração. Jogadores como ele, com fome de vencer, ambição desmedida e uma ética de trabalho fora do comum, tendem a elevar o nível competitivo dos colegas. Com um grupo jovem mas já muito maduro, como é o caso do plantel do Sporting hoje, a chegada de um perfil como este pode ser o toque que falta para consolidar uma equipa que já deu provas da sua qualidade. Não nos podemos esquecer, quem quer revalidar títulos tem de pensar sempre um passo à frente da concorrência. E falando em concorrência, há informações cada vez mais insistentes nos corredores do futebol português de que o FC Porto também colocou o nome de Richard Rios numa lista muito restrita de potenciais reforços para esta janela de transferências. Fontes ligadas ao scouting dos Dragões garantem que o colombiano foi seguido de perto durante os últimos meses, com especial atenção ao seu desempenho na Taça Libertadores e no Brasileirão, onde tem vindo a afirmar-se como um dos médios mais consistentes do Palmeiras. Apesar de não ter havido, até ao momento, uma abordagem formal por parte dos azuis e brancos, sabe-se que o interesse é real e que o dossiê está em análise, o que significa que uma simples hesitação do Sporting CP pode resultar numa perda difícil de digerir para os adeptos leoninos. Quando se fala de um jogador com esta qualidade e margem de progressão, o tempo torna-se inimigo e a capacidade de decisão rápida pode ser a chave para garantir uma contratação de peso. Essa possível investida do FC Porto reacende um dos duelos mais intensos e estratégicos do futebol português, a batalha pelo mercado. Se dentro das quatro linhas Sporting CP e FC Porto se enfrentam com tudo em jogo, fora delas a disputa por jogadores com potencial de impacto imediato é igualmente feroz. Cada clube sabe que um reforço bem escolhido pode não só fortalecer o seu plantel, como também impedir o rival direto de se reforçar com qualidade. Neste caso concreto, a luta por Richard Rios transcende o plano técnico. É uma jogada de xadrez de alto nível, em que cada movimento conta e cada segundo de indecisão pode custar um talento que poderá desequilibrar campeonatos inteiros. A verdade é que, perante o cenário de uma eventual saída de Morten Julmand ou mesmo de Manuel Ugarte, que continua referenciado por clubes estrangeiros apesar da sua recente transferência, Rios encaixa na perfeição como sucessor natural e, por isso, torna-se ainda mais prioritário garantir que Alvalade é o seu destino final. Em resumo, a possibilidade de ver Richard Rios de leão ao peito é real, entusiasmante e, acima de tudo, estratégica. O jogador tem o perfil ideal para reforçar o meio-campo leonino, acrescentando energia, equilíbrio e visão de jogo, no momento em que o Sporting CP está claramente a preparar-se para dar um salto competitivo tanto a nível nacional como europeu. Ainda há muitas peças por encaixar, mas o interesse está lançado e os próximos dias poderão ser decisivos. Se gostaste deste conteúdo e queres continuar a receber todas as notícias do Sporting, rumores de transferências, análises táticas e tudo o que envolve o universo do Sporting Clube de Portugal, então inscreve-te já no canal, ativa o sininho das notificações e deixa nos comentários. Achas que Richard Rios seria uma boa contratação? E o que pensas dessa bomba sobre o Chivas Guadalajara e o possível adeus de Sebastián Coates? Queremos saber a tua opinião. Junta-te à alma leonina e vive o Sporting connosco.